Não sei se você tem percebido, mas nós estamos vivendo uma fase do desânimo, da falta de coragem, falta de estímulo, pessoas vivendo um estágio de fracasso, de derrota. Nós estamos vendo muitas pessoas com a saúde mental abalada, com a saúde física abalada, com o espiritual completamente desestruturado, e nós não entendemos o que de fato está acontecendo. Mas observando tantas coisas, desde que eu comecei a analisar exatamente o que estava acontecendo ao redor e comigo mesma, que teve uma fase que eu, como falei nos outros vídeos, eu tive que parar, respirar fundo e começar a analisar as coisas que estavam acontecendo ao meu redor. E foi onde realmente eu percebi que não era só comigo. Várias pessoas estavam vivendo da mesma forma. E eu comecei a buscar entender. Para vencer tudo aquilo que estava acontecendo, eu comecei a buscar entender de alguma forma a vida, os acontecimentos, o porquê de tudo, o porquê do desânimo, o porquê de me sentir fracassada, enfim, eu tive que realmente analisar. E teve vários versículos bíblicos que eu vou colocar para você em outros vídeos também, que nesse vídeo eu escolhi um versículo que se encontra no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 23, que diz: tudo o que fizerdes, faça de todo o coração, como ao Senhor, não ao homem. E quando eu comecei a analisar este versículo, eu comecei a refletir sobre as coisas que estavam acontecendo comigo. E eu percebi que realmente a gente comete um grave erro. A gente faz as coisas para as pessoas que estão ao nosso redor. E a gente fica esperando a aprovação o tempo inteiro, esperando a aprovação de alguém. E quando nós não somos aprovados, o que acontece? A gente acaba desanimando. A gente não recebe o estímulo que nós esperávamos receber. E a gente desanima. A gente começa a se sentir triste, fraco, desanimado, incapaz, enfim, são tantos os pensamentos ruins que vêm que a gente acaba desistindo de fazer aquilo que é para a gente fazer, aquilo que nós temos o dom de fazer, porque nós não recebemos o estímulo necessário. Um exemplo, nós estamos trabalhando numa empresa e nós queremos impressionar o patrão. Nós sabemos que é dessa forma. Muitas pessoas vivem querendo impressionar o patrão e quando ela faz o máximo, que ela dá o melhor de si e ela vê que não foi reconhecida da forma que ela imaginava que seria, automaticamente o que acontece? Vem o desânimo, vem a falta de estímulo. E da mesma forma é em todas as outras áreas da nossa vida. Se um filho espera um reconhecimento dos pais, tirou uma nota maravilhosa num trabalho, na prova, e o pai não reconhece, a mãe não dá aquele elogio que ele esperava, automaticamente aquela criança pode ter certeza que ela não vai ter o mesmo desempenho que ela estava tendo durante a prova. Ela vai esperar que um momento o pai e a mãe reconheçam que ela realmente está se esforçando para alcançar aquele objetivo. Então nós percebemos que é dessa forma a vida. É dessa forma. Eu vou falar uma coisa para vocês que acontecia comigo e que realmente me levou a analisar sobre tudo, toda a minha vida, toda a minha falta de estímulo em todas as áreas da minha vida. Eu gosto muito de cozinhar. Eu gosto de estar testando receitas, sabe? Eu gosto de reunir famílias. E quando eu fazia uma receita nova e eu pedia ao meu esposo para me dar um feedback daquela receita,
E ele dizia, dá para comer. Aí não, tá bom, então eu tenho que melhorar. E todas as vezes que eu perguntava, dá para comer. Só que na verdade eu sabia que estava bom, mas eu esperava ouvir que estava bom e eu não ouvia. E aquilo começou a me desanimar. A minha mente começou a me informar que não estava bom realmente e que eu não era para eu fazer, que não estava legal. E quando eu comecei a parar e refletir um pouco sobre a vida, sobre tudo que estava acontecendo, eu percebi que eu estava errando nesse sentido. Eu estava esperando a aprovação para eu continuar. E quando eu não recebia o estímulo necessário para eu continuar fazendo as coisas que eu queria fazer, que eu almejava fazer, cada vez eu me desanimava. Então isso eu comecei a entender que a gente não precisa de aprovação de ninguém para chegar a lugar nenhum. A gente não precisa de aprovação do homem, como diz a palavra, para alcançar objetivo nenhum. Então o que nós temos que fazer está bem claro. Faça como para o Senhor. Não para o homem, para o Senhor. Então, assim, primeiro a Deus. Faça para Ele, primeiro para Ele e depois para você. Abaixo de Deus coloca você. Porque se você fizer pensando no outro, você nunca vai ver um resultado satisfatório. Porque todas as vezes que você faz pensando no outro e o outro não reconhece, você vai desanimar. Automaticamente vai vir sobre você o desânimo. Automaticamente você vai parar de alcançar aquilo que você deseja, porque na sua cabeça nunca vai estar bom, nunca vai estar perfeito. Então nós podemos perceber que a falta de reconhecimento gera a falta de estímulo. Não espere as pessoas reconhecer o seu trabalho, não espere elogios, faça com a certeza de que você sabe. Você sabe fazer, e se você ainda não é um profissional da forma que você deseja ser, se empenha mais, se desenvolva, estude mais, aprenda mais para você se desenvolver a ponto de ser o profissional da forma que você deseja ser. Independente de elogio, independente do que as pessoas estão te falando, se estão te falando que está bom, se não está, vai você se moldando, você percebendo, porque a gente sabe, a gente percebe, a gente observa uma coisa, observa a outra, experimenta no caso, né, sendo uma comida. Você experimenta a comida, tá saborosa, então tá bom. Como diz um ditado, quem não gostar, come menos. Mas você que tem que ter essa aprovação, é você que tem que entender o seu potencial, aonde você pode chegar, aonde exatamente você quer chegar, o que você tem que fazer para chegar aonde você deseja chegar. Não é as pessoas que têm que te apontar e te dizer o que é para você fazer. Então, assim, uma coisa eu digo para você que é certo. Quando você tiver algo a fazer, coloque diante de Deus, em primeiro lugar diante de Deus. E espera as coisas acontecerem, não fica perguntando, fulano, você acha que tá bom? Ciclano, você acha que tá bom? Porque quando nós recebemos elogios ou deixamos de receber elogios, automaticamente nosso estímulo vai embora. Então, comece a observar você mesmo as coisas que é necessário mudar. E faça como se você estivesse fazendo exatamente para o Senhor. Eu vou gravar uma playlist sobre todas as coisas que eu fui observando e tudo que eu fui fazendo para que houvesse uma certa mudança na minha vida. E eu vou trazer para você que, se resolveu para mim, eu tenho certeza que pode resolver para você. Então, se você tem interesse em saber as estratégias, as coisas que devem ser feitas para que haja realmente uma mudança na sua vida, venha comigo que eu vou passar para você
tudo que eu venho aprendendo durante todo esse tempo e com base bíblica. Porque é importante para a gente entender que a Bíblia nos ensina exatamente o caminho que nós devemos seguir. Tudo que nós devemos fazer para ter uma vida realmente satisfatória. Te aguardo no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.